Graças a paz, irmãos e irmãs. Nós estamos no dia 3 de setembro, nosso projeto Vida com Deus. Estamos lendo o livro do profeta Isaías e estamos nos capítulos 53 ao 56. O capítulo 53 de Isaías é o coração de todas as profecias. Isso merecia uma aula de célula, mas nós vamos tentar ser breve aqui. Nenhuma de outras profecias é tão clara na sua mensagem quanto esta de Isaías 53, tanto na humilhação quanto na exaltação de Jesus. Então nós temos aqui uma visão profética de Cristo e eu queria enfatizar apenas 5 pontos dos N pontos que tem aqui. Eu queria enfatizar aqui Jesus profetizado como o desprezado. Isaías diz aqui que ele é um homem de dores. Nós vamos ver lá no Evangelho de João, capítulo 19, que ele diz que saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto púrpura. Pilatos trazendo Jesus para apresentá-lo ao povo, e assim que os principais sacerdotes ouviram, gritaram unânime, né? Crucifica-o, crucifica-o. Então, ele mostrando um desprezo pelo que Jesus era. Profetizado como o ferido por Deus. Na verdade, o que acontece é o seguinte: Pilatos, num certo momento, conversa com Jesus e diz para ele: olha, você não vê, não percebe que eu tenho poder de te crucificar ou não? E Jesus responde a ele, isso está relatado lá no Evangelho de João 19:11, né? Ele diz assim: nenhuma autoridade teria sobre mim, ele, Jesus, né, se de cima não te fosse dada. Então, tudo que estava acontecendo ali tinha autorização e o dedo e a mão de Deus. Jesus profetizado como sofredor, transpassado. Ainda em João 19:34, ele diz assim que um dos soldados abriu o lado com uma lança. Nós sabemos que existe uma estratégia ali naquela sentença de cruz, né? E para certificar-se de que Jesus verdadeiramente tinha morrido, ele abre o lado de Jesus com uma lança e sai sangue e água. Jesus profetizado como carregador dos nossos pecados. Então, levou toda a culpa sobre si. Aí Pedro relata isso no capítulo 2, da primeira carta, 24, e diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Jesus profetizado como o mudo, ele não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, né? Ele permaneceu calado. Existe um referencial disso, Mateus escrevendo a respeito, no capítulo 26, versículo 62, ele é indagado, né? O sumo sacerdote faz uma pergunta a Jesus: mas você não responde nada, as pessoas estão te acusando, você não vai falar nada sobre você, e Jesus permanece calado, não diz nada. Essa profecia que está aqui no capítulo 53 de Isaías, ela é citada em vários locais. Mateus cita essa profecia, né, diz que Jesus orava e expulsava demônios. Em Atos, né, tem o evento de Filipe, que ele é incitado pelo Espírito Santo a aproximar-se do eunuco. E o eunuco estava lendo Isaías 53. E ele pergunta: olha, você entende o que você está lendo? Sabe o que está acontecendo com você aí? E ele diz: olha, se ninguém me explicar, como é que eu vou saber? Então, é uma referência. E no 55, eu quero também dar uma olhada aqui com vocês. Aqui nós falamos da graça oferecida gratuitamente a todos nós, né? No primeiro versículo, já do capítulo 55, nós vimos que chegando às águas, vinde às águas, nós vamos encontrar muito mais que isso, porque ele diz lá no finzinho que nós vamos encontrar vinho e leite. No versículo 6, ele diz: busque o Senhor enquanto se pode achar. Nós estamos na época da graça, né? E nós sempre achamos mais do que aquilo que nós precisamos, do que buscamos. Um referencial disso aí nós temos lá no filho pródigo. Lucas relata isso no capítulo 15. Vocês sabem a história do filho pródigo. Ele resolve voltar para casa e ali ele encontra muito mais do que aquilo. Ele ia se oferecer ao pai como um dos seus empregados e o pai manda colocar-lhe um dedo, colocar-lhe um anel no dedo e uma sandália no pé. Ou seja, ele foi honrado muito mais. Agora eu vou pedir para que a Fabris leia aqui os versículos 8 e 9, que é de suma importância dentro desse contexto. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês,
nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, conforme nós vimos, vocês percebem que não dá para caminhar em dois caminhos, né? No seu caminho e no caminho de Deus. Nós precisamos escolher um caminho. Então, ninguém pode servir a dois senhores. E o fim desse caminho de Deus é um fim maravilhoso. Um dos exemplos é quando Jesus estava ali no meio dos dois, sendo crucificado no meio dos dois ladrões, em que um dos ladrões diz para ele: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde para ele: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, o fim do caminho de Deus é um nós não temos, né? Paulo diz que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. Amém. Eu só quero acrescentar que é o versículo 6 do capítulo 55, busque o Senhor enquanto se pode achá-lo, né? É uma oferta, né? Eu tive uma visão de que isso é uma oferta. E da mesma forma que Deus é livre para ofertar, Ele pode a qualquer momento tirar essa oferta, né? Essa oferta é condicionada ao nosso arrependimento e de renunciar, né? E renunciar a nós mesmos, né? E nosso ganho é um perdão total, um perdão abundante. A oportunidade da salvação pode acabar a qualquer momento, né? Fiquem com Deus, uma semana cheia de paz e de vitória sobre vocês. Amém.